Muito obrigado. Gente, devido aos debates acalorados, eu estou pensando no tamanho da confusão que eu estou arrumando, né? Mas é bom, né? A minha função aqui é de ser padeiro, eu estou aqui para agitar as massas, né? E aí vocês vejam que o tema está vindo a debate e quantos esclarecimentos, isso é importante. Eu passo a palavra agora à doutora Cindeli Chain de Avelar, que é representante do secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, o senhor João Mendes de Jesus. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, justificar a ausência do secretário, porque a gente está com um evento grande em relação ao PET, que é o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. Então, eles me solicitaram que fizesse parte da mesa, uma vez que eu atuo com a temática dos conselhos desde 1996. Fui secretária executiva do Conselho da Criança e do Adolescente no Rio de Janeiro durante 3 anos e hoje estou compondo a equipe da Secretaria Executiva dos Conselhos. Então, a gente tem hoje, vinculado à assistência social, 5 conselhos, e eu estou nessa equipe. Então, por conta disso, eles solicitaram que eu estivesse aqui falando um pouco com vocês. Eu pensei um pouco a fala em relação à criança e adolescente, a temática da assistência social, o Conselho Municipal, e aí, obviamente, com um tema relacionado aqui, que é o protagonismo deliberativo, o poder de agir, a importância de se ter esse protagonismo desse espaço de controle social, de fiscalização, que são os conselhos. E aí, então, me recorro ao ECA, no artigo 86, quando ele diz que a política de atendimento à criança e adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para trazer, então, um pouco dessa discussão para a assistência social, em que o Sistema Único de Assistência Social, desde 2004, 2005, mais especificamente, que é quando a gente implementa ele em todo o território nacional, através dos CRAs, que são os Centros de Referência da Assistência Social, dos CREAS, os Centros Especializados de Referência da Assistência Social, em que a criança e adolescente é foco prioritário dentro do Sistema Único de Assistência e dentro dos eixos estruturantes do SUAS, que são a matricialidade sociofamiliar. Então, a gente entende a criança e o adolescente não solto nesse espaço, mas tem uma família, tem a importância dessa atuação no território. A política de assistência social é uma política descentralizada e participativa, isso está previsto nas legislações maiores, estão na Constituição Federal de 88, na Lei Orgânica de Assistência Social. Então, você tem todo um respaldo de descentralização. E a gente tem tentado trabalhar, há alguns anos, na proposta de territorialização da política pública de direito. Então, nesse sentido, a gente tem uma série de ofertas de serviços para a criança e adolescente, através dos CRAs, o PAIF, que é o Programa de Atendimento Integral à Família, o PAEF, que é o Programa de Atendimento Especializado à Família nos CREAS, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, acolhimentos institucionais, acolhimento de família, acolhimento de segmentos específicos, além do medida socioeducativa em meio aberto. Eu sou professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e a gente teve recentemente, ano passado, uma pesquisa grande envolvendo medida socioeducativa com a PUC-Rio e a PUC-São Paulo, em que a gente pegava esse atendimento nas 2 maiores metrópoles do país, em que a pesquisa girava em torno de tentar responder a pergunta se a medida socioeducativa estava mais na lógica da judicialização ou do cumprimento de uma ação integral, integrada, de garantias de acesso. E aí, uma das coisas que muito nos chamou a atenção nos 2 municípios foi que, muitas vezes, o adolescente, para acessar a política pública, ele, infelizmente, teve que cometer um delito antes. Então, muitas vezes, esse adolescente acessou a um curso, acessou a saúde e, enfim, políticas públicas de uma forma geral, porque ele passa a ser visto, infelizmente, após o delito cometido em relação à medida socioeducativa. Criança e adolescente, ao longo da história, ela é foco da política de assistência social, ainda que a gente entenda
que não é uma política exclusiva, né, não é uma ação exclusiva da assistência social, e a gente, inclusive, defende que tem que se ter. O próprio doutor Sérgio falava isso aqui, da importância de se ter articulação, e aí, mais que isso, a gente precisa ter intersetorialidade, que é uma palavra difícil de se falar e muito mais difícil de colocar em prática. E aí eu faço uma provocação, porque muitas vezes a gente, para além da intersetorialidade, ou seja, para além da relação entre os setores de políticas públicas, então saúde, habitação, educação, assistência social, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de intrasetorialidade. O que é isso? Além da dificuldade da intersetorialidade que eu acabei de falar, a gente muitas vezes não tem esse diálogo dentro da própria pasta. Infelizmente, muitas vezes você tem no mesmo bairro, na mesma rua, um CRAS, um CREAS, uma central de acolhimento, um conselho tutelar, e que esses casos não são discutidos coletivamente. Então, trazendo um pouco, rapidamente, a história da assistência no município do Rio de Janeiro, em 1979 a gente tem, mais especificamente em 75, a gente tem a municipalização, ou seja, a gente sai de Estado da Guanabara e passa a ser município do Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, e em 79, ou seja, 4 anos depois, a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, e desde então a gente vem atuando com criança, naquele momento com creches, com bem-estar social, com desenvolvimento comunitário. Em 92, o município tem o conselho, né, o CMDCA Rio, um dos primeiros instituídos no país, e a gente tem, então, desde então, quase 30 anos de Conselho da Criança e do Adolescente. A importância desse espaço público enquanto fiscalizador. Aí eu pego uma fala da Wanda Engels, que foi secretária de Assistência Social na década de 90, início da década de 90, ela fala que o programa era de creches e serviços sociais, até porque tinha sido recém-criada a Secretaria de Habitação, e aí eu explico que quando surge a secretaria, ela surge junto com a habitação e com o meio ambiente, a gente só consegue desmembrar isso na década de 90, então você tem uma secretaria específica para habitação e para o meio ambiente. A partir de então, a gente passa a ter o Favela Bairro e o Fazenda Modelo, não mais com assistência social. Depois, no final da década de 90, início dos anos 2000, as creches também passam para a educação. E aí ela diz, então, que a grande questão era montar um programa para menino de rua. Na verdade, essa era uma missão, até por conta do assassinato da Candelária. Por isso, a questão dos adultos foi encaminhada para a Secretaria de Habitação. A secretária, então, da época, diz que ela tinha missão, administrativamente, de descentralizar a secretaria, criar uma política de desenvolvimento social da cidade e dar a essa política um foco na população infantil de rua. Claro que, ao longo do tempo, isso muda, né, a terminologia, não vou entrar nesse mérito aqui, a gente já sabe que é criança e adolescente em situação de rua. Quis demonstrar que as políticas nacionais, então, você tem os planos municipais de assistência social, o PLAS Rio, os relatórios de gestão sempre ligados à criança e adolescente. Se a gente fizer um estudo sobre essas normativas ao longo dessas décadas, a gente sempre teve ação voltada com a criança e adolescente. Aqui está pequenininho, mas a gente tem cadastro único, 14 CREAs, 47 CRAs, 19 conselhos tutelares, 6 centrais de recepção para a população em situação de rua, uma série de ações voltadas nessa gigantesca cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro, que é dividida na área, na pasta da assistência social, em 10 coordenadorias de assistência social. O Conselho da Criança tem uma série de políticas voltadas para a criança e adolescente, e a gente hoje tem a rede CNEAS, que é a Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Então, todas as entidades na área da assistência social podem ser acessadas por qualquer cidadão. Então, se eu preciso de um serviço na assistência social, eu posso e devo acessar o site do Ministério, hoje o Ministério da Cidadania, mas o site ainda é MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a partir desse ministério, a gente tem hoje cadastrado na cidade do Rio de Janeiro 317 entidades que trabalham com assistência social. Dessas 317 entidades, a gente tem 168 que atuam diretamente com crianças e adolescentes que estão cadastrados. Já no Conselho... Isso no cadastro da assistência social. Por quê? Porque nem toda entidade que trabalha com criança e adolescente, é isso que vai dar diferença aqui nos números, são específicos de assistência social. Então, você tem um número maior de entidades no CMDCA inscritas, são 297, porque nem todas são da assistência, porque aí você tem um recorte que tem que ter proteção social, né, para
básica e especial. Então, dentro das entidades inscritas no Conselho, está lá no site do CMDCA Rio, nós temos 75 que ofertam orientação e apoio sociofamiliar, 216 que ofertam apoio socioeducativo e meio aberto, 48 com acolhimento institucional. Bom, é isso, estou à disposição para os questionamentos. Obrigada. Muito obrigado, doutora.